Sejam muito bem-vindos ao Front, onde a gente está na linha de frente das principais notícias políticas do Brasil e do mundo. E antes de eu começar aqui a trazer as notícias para vocês e dar os meus comentários, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like para dar aquela moral para a gente que está começando. E para iniciar aqui, uma coisa que já é rotina no Brasil é o Congresso onerando a população brasileira de alguma forma. Câmara aprova taxa sobre streaming e oposição reage ao PL da Globo. Deputados veem risco de censura e aumento nas mensalidades com um novo tributo sobre as plataformas digitais. O que o Congresso quer fazer? Basicamente, eles querem tributar plataformas como Netflix, Prime e HBO para pegar essa verba e destinar ao incentivo da cultura nacional. O que o Congresso parece não entender é que não se consome cultura nacional porque o que se produz é ruim e não tem demanda. É a mesma coisa do incentivo à sala de cinema, a cota ali para filmes brasileiros nas salas de cinema por todo o Brasil. Fica vazio. Por quê? Porque o que se produz é ruim. Eu não estou falando que tudo é ruim. Você tem boas produções nacionais. Você tem coisas boas aqui, principalmente produzido por essas plataformas. Mas em sua grande maioria é ruim. E o que vai acontecer não é um incentivo à cultura nacional. O que vai acontecer é uma nova Lei Rouanet. Dinheiro indo para o ralo, ninguém sabe o que se produz, ninguém consome o que se produz, só para onerar a gente. Por quê? Porque da onde vai sair esse dinheiro aqui? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. As plataformas, elas não vão simplesmente absorver esse valor. O que elas vão fazer? Elas vão repassar esse valor para o consumidor. Ou seja, eu, você, todo mundo vai pagar mais na mensalidade porque o Congresso acha que tem que ter um incentivo à cultura nacional e acha que quem tem que bancar esse incentivo são as plataformas digitais. Mais uma vez, o que eles não entendem é que se tivesse demanda pela cultura nacional, eles nem precisariam do incentivo das plataformas, porque a gente naturalmente já buscaria, naturalmente já haveria financiamento. Mas não tem porque não tem consumo. A maioria das coisas que se produz no Brasil é ruim. A maioria dos filmes, séries que se produz são ruins. Eu não sei porquê, eu não entendo porquê, mas são. As principais coisas boas que a gente tem atualmente são as já produzidas pelas plataformas. E ainda assim tem muita coisa ruim. Tem uma série medonha com o Leandro Hassum, que era para imitar o Brooklyn Nine-Nine. Que coisa medonha, que coisa ridícula. Mas tudo bem, você tem outras coisas boas. Bom Dia Verônica, por exemplo, é uma série que eu adoro. Você tem outras séries nacionais que são muito boas, que são produzidas por essas plataformas. Você tem filmes nacionais muito bons, que são produzidos por essas plataformas ou não. Mas a sua maioria é ruim e por isso não tem demanda. Mas tudo que o Congresso Nacional puder fazer para onerar, burocratizar e dificultar a nossa vida, ele vai fazer. Tudo em função de levantar uma bandeira para algum setor da sociedade e conseguir captar alguns votos com isso. Porque não é possível. Não é possível. Quando eu falo que o Congresso Nacional vive em outra realidade, é por conta desse tipo de notícia e desse outro tipo de notícia aqui, sobre mais um projeto, um grande projeto de lei aprovado pelo nosso Congresso, que é: Câmara aprova projeto que aumenta salários de servidores públicos do Poder Judiciário. Texto estabelece de forma escalonada reajustes anuais de 8% até 2028. Proposta vai ao Senado. É por isso que é muito importante você analisar em quem você vota, analisar o passado pregresso dessa pessoa, analisar as bandeiras que ela levanta e o que ela de fato fez na história dela. Porque senão a gente tem aberrações como essa. Senão a gente tem aberrações como a notícia anterior. Pessoas que parecem viver em outra realidade, legislando sobre uma população que já tem uma carga grande. Por que quem que você acha que vai pagar isso aqui? Porque quem que você acha, da onde você acha que vai sair esse dinheiro? De imposto, de tributo. Porque a gente já está pagando pouco. E parece que para os servidores do Poder Judiciário não está o suficiente. Servidores esses que têm os principais salários do funcionalismo público. 30, 20, 15 mil reais. Mas eles precisam desse reajuste
porque a inflação já comeu uma parte desse valor. Agora, se a inflação já comeu uma parte desse valor e diminuiu o poder de compra dessa galera do alto escalão do funcionalismo público, imagina para mim, para você, para aquelas pessoas que ganham 1.500, 2.000, 3.000 reais, 5.000 reais. Como está o poder de compra dessas pessoas que vão bancar essa elite do funcionalismo público? É por isso que a economia do Brasil está sempre fraca, é por isso que a economia do Brasil não roda direito. Porque o dinheiro que devia ser investido em coisas que vão gerar produtividade para a nossa economia, empreendendo, consumindo, fazendo esse tipo de coisa, tem que ser destinado para tributo, para sustentar essa elite do funcionalismo público. Parece que nunca tá bom para essa galera. Você sempre vê eles querendo mais e mais e mais, e sempre que você vê essa galera dando entrevista, parece que eles acham que estão fazendo um favor. Acham que estão fazendo... a gente trabalha demais por 30 mil. Pô, nego trabalha das 8 às 7, pega trânsito, 3 horas de trânsito, para no final ganhar 2.000, 2.500 reais, conseguir pagar as contas, malemar pagar suas contas, comer alguma coisinha no final do mês e não ter nenhum lazer, não ter nada, ter que parcelar celular em 24 vezes para conseguir ter alguma coisa, se enfiando em financiamento. 70%, se eu não me engano, da população brasileira está endividada. Por quê? Por conta desse tipo de coisa aqui. O Brasil não tem produtividade, a produtividade do Brasil é baixa. Porque a gente não investe da maneira correta, o setor produtivo não funciona. Por quê? Porque o dinheiro está sendo destinado para sustentar a elite do funcionalismo público. É evidente que esse não é o único problema. Mas é boa parte do problema. Para você ter uma base, se eu não me engano, eu vi uma notícia há não muito tempo atrás que os funcionários públicos ganham, em média, 70% a mais que o setor privado. Vou deixar a informação aqui correta. De qualquer forma, não faz sentido o setor público ter um salário maior que o setor privado, que o setor produtivo. Não me entenda mal, existe um preconceito contra funcionário público, mas a maioria deles são pessoas honestas, que estudaram para estar ali, a maioria deles não ganham salários tão altos assim, mas existe uma elite do funcionalismo público, boa parte dela dentro do poder judiciário, que consome boa parte do nosso orçamento. Isso é um fato, né? Então, muito cuidado com quem você vota. Nas próximas eleições, a gente tem que ter esse olhar mais técnico, porque é uma chance da gente mudar um pouco isso e aliviar um pouco essa carga, esse peso que está puxando a economia do Brasil para baixo, onerando a gente o tempo inteiro, né? Indo para a próxima notícia aqui, também sobre o nosso Congresso Nacional. Também sobre o nosso Congresso Nacional, não, perdão. Eu vou sair um pouco do tema Congresso Nacional e vou passar um pouco para o tema segurança pública, né? Porque a gente viu nos últimos dias os desdobramentos, e eu comentei muito sobre isso aqui, da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Já havia uma discussão anterior a essa operação, que foi um estopim para aumentar ainda mais o debate, sobre a necessidade de classificar as organizações criminosas como grupos terroristas, para que eles tenham de fato um tratamento diferente e a gente possa punir essas pessoas com mais rigor. E a grande parte da população brasileira é a favor desse projeto. É a favor desse projeto, principalmente o pessoal ali do Rio de Janeiro. Mas, como a gente vem dizendo, o Ciro Gomes comentou nessa semana sobre o envolvimento do PT com o crime organizado, com o Comando Vermelho. A gente já viu isso anteriormente, eu comentei nos meus vídeos também, mas agora saiu essa notícia aqui, ó. O governo é totalmente contra projeto que equipara facções a organizações terroristas, diz Gleisi. Para a ministra da Articulação Política do governo Lula, iniciativa poderá abrir espaço para a intervenção estrangeira no Brasil. Texto está em pauta no CCJ da Câmara. Agora eu te pergunto, qual é o interesse do PT em não classificar facções criminosas que aterrorizam a população brasileira, que matam, que joga corpo para jacaré comer, que atira na cabeça, que executa, que trafica, que toca o terror, que mata policial? Qual que é o interesse do PT em não classificar
essas organizações criminosas como grupos terroristas? É tão evidente que o PT tem algum envolvimento com o crime organizado que gera até constrangimento. Gera até constrangimento na gente. Porque são tantos indícios que existe ligação com facções criminosas, e eu não digo só o Comando Vermelho, que eles não tentam nem esconder. Só não é uma coisa expressa, eles só não levantam a mão e me dizem temos ligação com o Comando Vermelho. Mas é uma coisa tão esdrúxula que chega a ser vergonhoso. Né? Você tem o próprio PT entrando com ação para cassação do Cláudio Castro, porque o Cláudio Castro solicitou ao governo americano a classificação do Comando Vermelho como grupos terroristas. Então, ao invés de atacar o Comando Vermelho, o PT ataca quem está tentando combater o Comando Vermelho. É o que eu digo, é o poste mijando no cachorro. É o poste mijando no cachorro. É uma coisa tão esdrúxula, como eu disse, que chega a causar constrangimento, né? Os estados que o PT governa são os mais violentos. Os estados que o PT governa são os mais violentos da federação. Então a gente tem que abrir nosso olho. O Ciro Gomes está falando bastante sobre isso, né? O Ceará ali tem se tornado cada dia mais violento. E é o que eu venho dizendo nos últimos 3 vídeos. Se a gente não abrir o olho nessa próxima eleição, o Brasil vai se tornar um narco-estado. As facções criminosas estão se expandindo de uma forma tão grande, tão rápida, que o Brasil vai se tornar um narco-estado. Né? Indo para a próxima notícia, aqui agora sim voltando para o Congresso Nacional, a área técnica do TCU vê indícios de fatos graves e cobra Hugo Mota por funcionários fantasmas. Mais uma vez, o Congresso Nacional usando do dinheiro público. O Congresso Nacional, não só o Congresso Nacional, né, mas o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados do PT, sendo acusado desse tipo de coisa. É uma coisa tão rotineira que já nem espanta mais, parece que já nem causa mais comoção. A gente olha esse tipo de notícia que, tá, mais um fazendo rachadinha, tá, mais um que tá roubando. O que me incomoda muito é que a gente tem esse tipo de situação aqui e a gente não vê desdobramentos, a gente não vê consequência. É por isso que continua acontecendo. Qual foi a última vez que você viu um deputado sendo punido por fazer rachadinha? Qual foi a última vez que você viu um deputado sendo punido porque tinha funcionário fantasma? Agora eu te pergunto, quantos deputados lá dentro da Câmara não tem funcionário fantasma? Todo mundo tem, quase. Por quê? Porque não tem consequência, não tem punição. Fui pego. Tá, aí você vai ali, tira esse funcionário fantasma, daqui 6 meses esquece, você contrata outro e continua pegando, porque já é a mesma coisa que a elite do Poder Judiciário. Já ganha pouco. Quanto ganha um deputado? 35, 40 mil? Fora os benefícios, auxílio terno, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio não sei o quê. Já tem tanto benefício, mas eles ainda não estão satisfeitos, eles ainda querem mais. Então eles precisam fazer esse tipo de articulação para conseguir mais dinheiro, né? Teve um áudio que vazou esses dias de uma vereadora, se não me engano, ou deputada estadual, ligada inclusive ao bolsonarismo, que queria cashback. Se eu não me engano, ela ia enviar 300 mil para uma obra, mas a obra custaria só 200 mil, e aí ela queria 100 mil de volta. E tava brava ainda no telefone. Tava brava ainda nos áudios ali, falando, você não sabe negociar, não sabe fazer negócio não. Cashback com dinheiro público. 100 mil reais ela queria de volta, que ela ia embolsar esse dinheiro e ia ser feliz, enquanto eu e você aqui, trouxas, pagando imposto para sustentar essa elite, né? Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que realmente se levantar. É por isso que eu gosto do Missão, por exemplo, ali do pessoal do MBL, né? Por isso que eu gosto, não tenho vergonha de falar. Porque esse pessoal combate o que eu acho uma coisa que é desonrosa, é imoral e que a população brasileira não pode aceitar. A gente tem que se levantar contra esse tipo de ação. Como eu disse, a gente já viveu tanto tempo isso que a gente acostumou, mas a gente não pode se acostumar. A gente tem que se levantar, bater, debater e
ser mais contundente contra esse tipo de notícia. Pô, isso aqui devia ser um escândalo. O presidente da Câmara dos Deputados, que guia o cenário legislativo do Brasil, basicamente, porque ele que decide o que vai ser pautado e o que não vai ser pautado, está sendo acusado de ter funcionário fantasma. E é o mesmo Hugo Mota que apoiou a PEC da blindagem. E aí você vai vendo o cenário se fechar, você vai vendo as pontas se fecharem. Por que eles não querem que investigue o deputado? Porque eles, se puder ser investigado e tiver uma ação contra isso, eles serão investigados e serão punidos. Mas não tem. Esse é o problema. Entendeu? A gente tem que parar de normalizar esse tipo de notícia. Parar de normalizar esse tipo de coisa. Aqueles que ocupam cargo público têm que ser cobrados com contundência. Aqueles que ocupam um cargo público têm que ter punição. Se usa, você faz mau uso do dinheiro público. E eu não digo mau uso no sentido de fazer um mau investimento tentando fazer alguma coisa boa. Aí beleza, também ninguém tem bola de cristal. Mas, pô, o cara está sendo acusado pelo TCU de ter funcionário fantasma. E não é o primeiro e não será o último. Entende? Então a gente tem que ser mais contundente com esse tipo de ação. Partindo para a próxima notícia aqui, Bolsonaro será enviado para Papuda já na semana que vem, apostam aliados. Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que o STF enviará o presidente para o presídio na Papuda na semana que vem. Eu tenho uma posição sobre isso que é um pouco em cima do muro. Por que eu digo em cima do muro e vocês vão entender do que eu estou falando? Quando o Lula foi ser preso, o Lula pôde escolher aonde ele queria ficar. Se ele queria ficar lá em Curitiba, se ele queria ficar em tal lugar, teve uma cela especial para ele dentro ali da Polícia Federal. Então ele teve uma série de benefícios que o Bolsonaro não está tendo. E o que eu acho? Eu acho que o Lula também deveria ter ficado na Papuda. Mas o que me incomoda aqui é que não é uma ação moral que diz, não, presidentes são pessoas comuns que cometeram crimes e devem cumprir penas como pessoas comuns. O ponto não é esse, porque isso eu apoio. Eu acho que é realmente isso que deveria acontecer. Porque é criminoso como qualquer outro. Mas o Bolsonaro está sendo enviado para a Papuda simplesmente porque ele é um inimigo político daqueles que o condenaram. É só esse o ponto. Não estão enviando o Bolsonaro para a Papuda porque é o certo. Estão enviando como forma de punição. Eu acho sim que ele deveria cumprir pena no presídio normal. Eu acho sim que ele teve ali seus erros e tem que pagar por isso. Mas a forma me incomoda. A forma me incomoda. Porque fica muito claro que existe uma aliança ali entre ministros, entre pessoas do alto escalão ali, que faz com que eles não sejam punidos. É aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém. Então você vê que não tem ação contra o STF, não tem ação do STF contra o PT. E aquele núcleo se protege, eles detêm o poder e pune aqueles que são contra, aqueles que eles não gostam, aqueles que eles acham que não estão a favor da democracia. E não é só com o Bolsonaro. A gente viu uma série de ilegalidades nesse processo. Eu parto do princípio de que, por exemplo, aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro têm sim que ser punidas por aquilo que elas fizeram, mas elas não praticaram golpe de Estado. Todo mundo sabe que avaliar 1 tera de prova é inviável, principalmente no curto período de tempo que existiu ali e que houve cerceamento de defesa. Mas como eles detêm o poder e agora parece legalzinho para a esquerda, ninguém se opôs. Mas é o que eu disse no último vídeo. Até que a censura alcance eles também. Que o STF tem tomado conta do Brasil, eles têm mandado e desmandado e se utilizando da lei para fundamentar aquilo que eles desejam. E uma hora a conta vai chegar. E ela vai chegar para todo mundo. A história ela vai se repetindo, sabe? E muitas vezes as pessoas não se opõem a isso porque é conveniente. Então tem que se opor. O que é legal é legal. E o que não é, não é. Não importa quem cometeu o crime. As coisas têm que tramitar de acordo com o que já estava previamente previsto, senão vira várzea, senão vira estado de exceção. Então a gente tem que ter os olhos um pouco mais atentos, né?
E o bolsonarismo ele vem cada vez mais degringolando, né? Ainda falando um pouco sobre o Bolsonaro, a gente tem visto notícias e a gente vê que o Bolsonaro ele está perdendo a força. Eu acho que o que a gente vê na internet de apoio ao Bolsonaro hoje vai se traduzir em uma força muito menor em 2026. Né? Vai se traduzir numa força muito menor em 2026 e aqueles que apoiavam o Bolsonaro já estão pulando do barco. Você vê todo mundo pulando do barco e isso é muito em função do próprio Bolsonaro e da cultura que o bolsonarismo criou. Né? O Bolsonaro agora está praticamente desamparado, vivendo dos resquícios daquela força que ele tinha, mas seus aliados estão pulando fora, tá todo mundo pulando do barco porque o barco tá afundando. E como eu disse, isso é fruto da própria cultura do bolsonarismo. O próprio Bolsonaro expurgava todos aqueles que ele julgava que não servia mais. Então a pessoa ficava com ele ali, fechava com ele. Esqueci como é que era o nome daquele cara que apoiou o Bolsonaro um tempo, em toda a campanha ali em 2018, depois foi traído pelo Bolsonaro e morreu de infarto. O coitado morreu de desgosto, né? E eu nem tô zoando, nem é uma ofensa isso. Eu acho que ele realmente morreu de desgosto. Tamanha foi a traição do Bolsonaro. E agora o Bolsonaro vem sendo traído por aqueles que estavam com ele, levantavam a bandeira dele, que surfaram na onda do bolsonarismo, né? E como eu disse, isso é culpa da própria cultura do bolsonarismo. Teve o Eduardo Bolsonaro hoje mesmo atacando o Tarcísio, dizendo que é um absurdo ele querer ser presidente. O Eduardo Bolsonaro acha que nós não vivemos numa democracia e que ele tem um direito legítimo ao legado do pai dele. Né? Ninguém mais pode. Nem o próprio pai dele pode escolher quem vai suceder ele. Não, ele tem direito ao trono, porque aparentemente é transpassado pelo sangue, né, o poder. Mas, como eu disse, o Tarcísio é uma pessoa forte, da direita, é um dos mais cotados para a presidência da República em 2026, mas o Eduardo Bolsonaro ele não cansa de fuder o Brasil, com o perdão da palavra. Por quê? Porque ele e a família dele já trabalharam pro Lula voltar, porque consideravam que isso era bom pro Bolsonaro, porque reacenderia aquele sentimento do antipetismo. Então eles já trabalharam a favor e não impediram a saída do Lula da cadeia. Depois, agora mais recentemente, o Lula estava enfraquecido, com uma desaprovação nunca antes vista. E aí o Eduardo Bolsonaro veio com aquela questão de taxar o Brasil e reacendeu aquele sentimento de nacionalismo e com isso reacendeu também a força do Lula, que hoje é o candidato mais forte e que tem mais chance de ganhar as eleições. Tudo graças ao Eduardo Bolsonaro, que não cansa de ajudar o petismo, né? Então fica aí a dica, Eduardo Bolsonaro. Para de atrapalhar o Brasil, porque você não está só atrapalhando o Brasil economicamente, como você está atrapalhando o Brasil politicamente. Politicamente. Por culpa sua e da sua família, o PT voltou ao poder, voltou mais forte, continua no poder e reestabeleceu as suas forças que ele tinha perdido no meio do processo. Então, é até triste de ver a que ponto que o bolsonarismo chegou, né? Para a gente encerrar aqui as nossas notícias, a gente tem o Lula, mais uma vez, atacando os empresários, né? Mas aí eu fiz um título de comparação aqui que vocês vão ver. Eu vou mostrar o que o Lula falou, depois eu vou mostrar a notícia que eu peguei de um tempo atrás, né? Então a gente tem o Lula falando o seguinte. Me fala assim, aí eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar porque ele é rico. Olha, ele foi rico porque ele roubou. Aí tem a galera dando gargalhada. Então o Lula está dizendo, a gente fala que vai votar num prefeito, num governador, no presidente, porque ele já é rico e ele não vai precisar roubar. Mas na cabeça do Lula, e é esse tipo de pensamento que a esquerda traz como narrativa para colocar, para entranhar na cabeça da população de que todo mundo que tem dinheiro, que teve sucesso, é malvado. Todo mundo que teve dinheiro, que teve sucesso, fez alguma coisa de errado, já roubou. Mas e o engraçado, e eu vou trazer aqui a notícia, é que o Lula, ele é sindicalista. O Lula nunca teve uma atividade empresarial.
O Lula nunca teve uma atividade empresarial. O Lula nunca fundou uma empresa. O Lula nunca teve nada. Mas em 2023, saiu essa notícia. Com um patrimônio de 7,4 milhões, Lula diz que é frustrado por ser pobre. O velho tá caduco. Primeiro, patrimônio de 7,4 milhões e ele se considera pobre. Ele é transpobre, né? O rico que se considera pobre. Mas, levando em consideração que o Lula nunca teve uma atividade econômica privada, abrindo empresa, trabalhando no mercado privado, e que desde faz 25 anos, 30 anos, que ele tem uma vida pública e tem esse patrimônio, então explica pra gente, Lula, como foi que você conseguiu esse patrimônio? Como foi que você conseguiu esse patrimônio? Porque se a gente não pode eleger pessoas ricas porque o rico é rico porque já roubou e ele vai roubar quando ele chegar lá, me explica como que você construiu esse patrimônio e por que você não vai roubar. É de uma hipocrisia, que a gente dá risada. E o pior é a galera ali no fundo aplaudindo. É isso aí mesmo, é isso aí. Empresário ladrão. E todas elas saem dali e depois vai trabalhar para os seus funcionários, para os seus chefes malvadão, né? Para os empreendedores malvadão. Como eu disse, é de uma hipocrisia que realmente dá nojo, né? Realmente dá nojo. O Lula fala A, a galera entende A, mas não vai pesquisar se é B. Não tem o senso crítico. Essa é a minha principal dor, assim, sabe? A população em geral, ela não tem o senso crítico, ela não pesquisa sobre, ela não busca saber. Uma coisa é você ter ignorância, porque às vezes você deixou alguma informação passar, porque às vezes não deu tempo de você estudar alguma coisa, ou simplesmente porque você não está acostumado com aquele tema, né? Outra coisa é você ser conscientemente enganado, sabe? O cara fala alguma coisa e você não vai pesquisar, o cara traz alguma coisa como verdade e você não vai pesquisar, quando a gente sabe que o Lula, a principal característica dele é ser um mentiroso. Ele se gabava disso, né? Tem aquele vídeo dele falando porque o Brasil tinha não sei quantos milhões de pessoas na rua. E aí os franceses aplaudiam, ele dizia, né? E aí depois o assessor dele, alguém nesse sentido, chegou e falou, Lula, se tivesse tanta gente morando na rua, não tinha onde andar em São Paulo, né? Então, o cara já é um mentiroso de carteirinha, já é um mentiroso por natureza. E a galera não busca averiguar a veracidade daquilo que ele está falando. É claro que um rico pode entrar ali e roubar, porque tanto pobre quanto rico, o que define o caráter da pessoa não é o dinheiro que ela tem, né? Isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é evidente que é muito menos provável que uma pessoa que já tem muito dinheiro na conta roube se aparecer oportunidade, porque ela não precisa daquele dinheiro, né? Ela já tem a vida dela feita. De todo modo, se o Lula acha isso, então que ele explique o patrimônio dele e como ele conseguiu esse dinheiro, né? Essas foram as principais notícias dessa quinta-feira. Talvez na sexta, não sei se vai dar tempo de eu postar hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. Me deixem dicas aí do que eu posso melhorar. Como vocês estão vendo aí, é só o meu quarto vídeo, né? O que eu posso melhorar na fala. Se vocês querem as informações de maneira um pouco mais profunda, que eu leio de fato as notícias. Eu evito ler para não ficar uma coisa monótona. Então eu leio só o título e disserto sobre. Mas tragam aí seus comentários. Todo comentário que gerar esse tipo de comportamento, né, de proatividade em melhorar, vai ser produtivo para mim, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro no Front.